Eu me lembro de quando nossas cidades e nossos lares se tornaram cemitérios. E o mundo caiu na escuridão. Quando acabaram os sacos para cadáveres, alguns de nós meio que perdemos a cabeça. Alguns perderam mais do que isso. Muito mais. E a vida era mais que sobreviver. Sabe do que eu me lembro mais? Pilotar estrada fora, o perfume do seu cabelo, o toque da sua pele. Eu me lembro de você. Comecei a jogar videogame durante a pandemia e por causa da pandemia. O meu primeiro contato com os games foi através do Atari. Lá pelos meus 9, 10 anos eu ganhei de presente um Dynavision 4. A gente só podia jogar numa TV preto e branco porque, segundo meus pais, a TV a cores ia perder as cores, a TV de tanto jogar. Eu morava no interior, né, na zona rural, e era muito difícil ter contato com esse mundo, né, dos videogames, mas eu dava o meu jeito, né? A gente se virava. Já na adolescência, ia nas locadoras, ficava às vezes 4 horas jogando. Que meus alunos não escutem isso, mas eu matei muita aula para jogar videogame. Descia na porta da escola e ia direto. E acabei virando professor depois disso, mas fez parte da minha formação também. Depois dessa fase da adolescência, início da faculdade, dos meus 20 até os 30 e poucos anos, teve uma lacuna muito grande, um espaço de tempo muito grande até eu voltar a jogar, né? Durante essa fase da pandemia foi muito complicado, né, para todo mundo. A gente trabalhando desde março do ano passado em home office, né? Eu dando aula, minha esposa também é professora. Então a gente ficou muito recluso, com razão, né, em função do distanciamento, que é algo muito importante. E a partir de meados do ano passado eu comecei a pesquisar e pensar em adquirir um videogame, né? E a minha decisão foi logo optar pelo PS4, em função de muita pesquisa, né? E observar que havia alguns jogos exclusivos que me chamavam bastante atenção. Até porque eu estou num outro momento, eu passei a ressignificar outras coisas, né? Então o que me motivou a jogar foi essa questão de ter a necessidade de ter algo a mais para fazer em casa, não ser trabalhar, ter um hobby, algo que estava me causando muita ansiedade. Então acredito que isso foi algo muito positivo até para oxigenar mais o meu pensar e deixar as coisas um pouco mais leves, né? Nessa minha retomada eu optei por jogos que contassem uma história, que falassem algo, que tivessem um enredo. Comprei o videogame e adquiri o jogo Days Gone, que trata de um futuro apocalíptico, né? Um futuro distópico, e de uma busca constante de se encontrar e de se entender num mundo, né? Apesar de caótico. Depois de Days Gone eu joguei The Last of Us, fiz várias relações, né, com a pandemia, esse momento de reclusão, né, de distanciamento e de reflexão sobre as coisas que são mais importantes no mundo, né? A gente começa a dar valor para as coisas mais básicas. E agora eu estou jogando Horizon Zero Dawn, que também me faz refletir sobre várias coisas a respeito do nosso futuro, do meio ambiente, da tecnologia. Então eu jogo para poder descansar, para me desestressar, né? Num momento como esse que nós vivemos de pandemia, eu vejo que os videogames podem ser uma válvula de escape, né? Podem proporcionar um momento de mais alegria, né? De satisfação até mesmo. Eu acho que ele traz muitos benefícios, né, para nossa mente, nos dá uma oxigenação maior para a gente poder pensar. Eu acho que são ótimas oportunidades para a gente despertar interesses para outras coisas. Consegui me aproximar tanto do meu irmão quanto dos meus primos mais próximos. Eu sempre joguei muito videogame, desde o Master System, com X-Kid, com Double Dragon, até Super NES, com Mario Kart, Metroid, Donkey Kong e todos os afins. Mas nos últimos anos eu usava o videogame como uma terapia. Eu não tinha essa vivência de jogar em multiplayer, porque para você jogar FPS no controle para mim era muito difícil, que eu tenho um histórico de Counter-Strike, eu tenho
histórico de Team Fortress, que eu jogava muito no computador, em Lan House, quando eu era menor. Pra mim era difícil pegar a velocidade de um jogo de FPS em controle. Então, se eu jogasse multiplayer em controle, eu só passava nervoso, atacava o controle no chão, não aguentava mais, porque não era mais uma situação de paz, era uma situação de irritação. Quando chegou na pandemia, eu consegui me aproximar tanto do meu irmão, que também joga, quanto dos meus primos mais próximos, que também jogam, mas esses meus primos eu tinha perdido contato há muito tempo. A gente começou a falar mais, começou a se comunicar mais. Eles me incentivaram a tentar jogar de novo o modo FPS. Com eles junto, que jogavam há muito tempo, eu me senti mais confiante e acabei jogando. E eu acabei gostando. E é uma situação boa, que a gente tá jogando junto, a gente ri, dá risada, zoa um com a cara do outro. E nisso eu montei um PC Gamer, jogo bastante agora, eu tenho muita interação com eles, não só no jogo, mas no grupo que a gente tem no WhatsApp, então a gente conversa o dia inteiro sobre coisas que a gente gosta, gibis, cinema, séries, e a gente acaba se juntando mais, sabe? Ficando mais unido e se ajudando quando um tá no perrengue, o outro tá no perrengue, porque isso acontece. Eu criei uma rotina para que, apesar de eu não ter as coisas que me deixavam relaxado no passado, o jogo me ajudasse agora nessa situação um pouco mais crítica. Antes eu viajava bastante, antes eu fazia exercício fora, antes eu tinha convivência com trabalho, com lazer e com tudo mais. O que o jogo me ajudou foi que eu consegui manter um relacionamento pessoal, tanto com meus primos, quanto amigos e pessoas que têm o mesmo gosto que eu, quanto eu consegui exercitar minha mente do jeito que eu exercitava antes, com outras maneiras. Eu jogo todo dia, eu fico mais calmo, eu fico mais focado na hora que eu tenho que fazer o meu trabalho, na hora que eu tenho que cuidar de algum problema que acontece em casa, na relação com a família, com a relação com os filhos. Eu tenho muito apoio dentro de casa para fazer isso, então não importa o que a gente faça, a gente tem que se ajudar como grupo, como pessoa, como família. Todos os níveis dessa escala faz com que a gente seja mais unido como sociedade, né? É interessante a gente dar valor para aquilo que nos ajuda a crescer como pessoas, sabe? Fazer lives e voltar a jogar videogame tem ajudado muito a aliviar essas tensões que a pandemia trouxe desde o começo de 2020. Eu sempre gostei de jogar desde que eu era criança. O meu primeiro contato com jogos foi com o Super Nintendo. Eu nunca tive um console para chamar de meu, então eu acabava jogando na casa dos meus amigos quando eu ia para brincar. Quando eu já era assim pré-adolescente, que eu pude ter um computador na minha casa, a única coisa que eu conseguia jogar era The Sims, o jogo base, que era a única coisa que rodava no meu PC. Eu trabalhei muito tempo com aulas de inglês para educação infantil, então para as crianças bem pequenininhas, mas em 2017 eu comecei a dar aula para alunos mais velhos. E aí eu lembro que na época se falava muito de Fortnite, né? Era o jogo do momento. E de tanto eles falarem, eu resolvi baixar o jogo no meu notebook e eu comecei a jogar. Praticamente nenhuma pessoa do meu círculo de amizades joga videogame, né? Então eu acabava tendo que jogar com eles, com os alunos. E era muito engraçado, principalmente no começo, eles ficavam super contentes quando eu conseguia entrar pra jogar com eles e rolavam umas coisas tipo: "Teacher, pega aqui uma arma", ou "Teacher, sai daí, vão matar a senhora". Eu achava muito divertido. E começou a surgir essa coisa da tipo, a teacher que joga. Eles começavam a falar sobre live: "Teacher, faz live, vai ser super legal". Eu não entendia muito o que era no começo e também não me interessava. Mas aí, em 2020, veio a pandemia e no mês de março as escolas fecharam. A maioria dos professores teve a sua carga horária reduzida e quando eu me dei conta eu tava trancada em casa, né? Não saía mais pra escola, não via mais as pessoas. E aí eu comecei a levar um pouco mais a sério, a investir um pouco mais o meu tempo pra fazer as lives. E em maio de 2020 eu consegui me organizar pra comprar o meu primeiro PC.
E com o tempo eu fui montando aqui o meu setup, né? Comprando um fone, comprando teclado, para ir organizando aos poucos durante o ano aí de 2020. Como eu jogava praticamente só com os meus alunos, a maioria das pessoas que começaram a me assistir e que me assistem até hoje são os meus próprios alunos. Então é muito legal, eles interagem super no chat, a gente fica conversando, às vezes se eu tô em aula eles me perguntam: "Teacher, hoje vai ter live? Teacher, o que você vai jogar hoje? Posso jogar junto com você?" Então é super bacana, a gente fica lá interagindo durante a live. Eu acredito que nesse período de isolamento as pessoas elas passaram a querer se apegar naquilo que traz mais conforto, naquilo que pode trazer algum tipo de alívio ou algum tipo de leveza para esses dias tão difíceis que a gente tem vivido. E para mim isso tem sido fazer as lives. São algumas horas da minha semana que eu me dedico a isso e que sinceramente eu não penso em mais nada, né? Enquanto eu tô jogando, conversando com a galera do chat, é um tempo em que eu fico relaxada, em que eu me divirto muito. Então fazer lives e voltar a jogar videogame para mim é uma coisa que tem ajudado muito a aliviar essas tensões que a pandemia trouxe desde o começo de 2020. E hoje em dia existem tantos jogos incríveis, né, com narrativas maravilhosas, ensinamentos super profundos, que não é mais só uma coisa de criança, né, ou só um hobby muito bobo. É uma coisa que pode ser aprofundada, né? Não necessariamente para fazer live, não para ser profissional. Eu nunca tive nenhuma pretensão de jogar profissionalmente. Eu jogo mesmo porque eu me divirto. E eu acredito que todas essas histórias que a gente tem acesso por meio dos jogos são coisas que podem nos ajudar a superar momentos de dificuldades como esse que a gente está vivendo, né? Eles estreitam os laços, aproximam as pessoas, isso que é o mais gostoso dos jogos. Os games entraram na minha vida logo quando eu nasci, basicamente, porque os meus irmãos são bem mais velhos que eu e eles já jogavam videogame. Então, quando eu nasci, em casa já tinha Atari e Mega Drive. Eu cresci com a influência deles, né? E logo depois a gente já comprou o Super Nintendo, onde eu conheci a franquia de Mario e fiquei, assim, fascinada, viciada em videogame a partir daquele momento. Fiz grandes amizades, seja trocando jogos, jogando na casa dos amigos. Na pandemia, os jogos me ajudaram muito a distrair até a mente mesmo, porque como eu não estava trabalhando, era a minha válvula de escape, né? E eu acho que foi um momento muito difícil para muitas pessoas, né? Era algo que a gente nunca havia passado, não estava esperando que isso fosse acontecer. Então, os jogos estavam ali justamente para ajudar não só a mim, quanto aos meus amigos. E isso também deixou eu mais próximo dos meus seguidores, dos meus amigos mesmo. Foi um momento que eu criei laço com muitas pessoas, então, assim, eu falo, os games aproximam muito as pessoas. Eu tô mais perto, às vezes, dos meus amigos de outros estados, de outros lugares de São Paulo, do que os meus próprios amigos que moram perto de mim, enfim, às vezes com distância de 10, 15 minutos. Eu vou ver eles uma vez na vida ou falar de vez em quando, mas às vezes uns amigos meus bem mais distantes estão ali todos os dias, que são amigos que eu tô jogando. Enfim, eu acho que os videogames, eles estreitam os laços, aproximam as pessoas, isso que é o mais gostoso, né, dos jogos. Você se transportar para uma outra realidade e ainda a imersão com os amigos fica ainda melhor o jogo, né? É quase como se você apagasse da mente todo o estresse que está acontecendo agora por causa da pandemia. O videogame sempre foi muito presente na minha vida. Eu lembro ainda com 8, 9 anos de idade, mais ou menos. Eu acho que a primeira vez que eu vi alguma coisa ligada a um videogame, na época, que não era como é hoje, né? Era o telejogo. Primeira vez, fiquei fascinado.
Foi paixão à primeira vista. Depois disso, algumas pessoas, vizinhos, conhecidos, coleguinhas da época, jogavam já o Atari. Na época era diferente, né? A gente não era todo mundo que tinha. Hoje em dia é normal ter um videogame em casa. Virou quase que uma coisa comum, como ter uma geladeira, um fogão, um videogame é uma coisa comum para muita gente, não para todos, infelizmente. E o meu envolvimento com os games começou desde cedo. Eu sempre fui muito interessado no assunto. Isso não quer dizer que eu seja um bom jogador. Não confunda uma coisa com a outra. Meus pais enlouqueciam, né? O que você quer de aniversário? Videogame, videogame, videogame. Sempre fez parte da minha vida. Eu acho uma coisa diferente. O videogame, ele transporta você para um lugar que só quem joga entende. Em um momento você é um jogador de futebol, no outro momento você é um guerreiro espartano, no outro momento você está pilotando uma nave no meio do espaço, lutando com alienígenas. Em cada momento você está vivenciando, literalmente nas suas mãos, a experiência de ser esse personagem, seja no esporte, seja na ficção, seja num jogo de tiro. E isso é muito bom. Eu tenho 50 anos hoje e eu acredito que eu vou jogar videogame o resto da vida. Enquanto não tiver nenhum problema de saúde com as mãos, nada assim, espero que não, eu vou estar lá jogando, porque é uma paixão que eu carrego e que é muito forte. Eu conheci muita gente durante o início do isolamento em 2020, através de jogos como Warzone, que é o que eu tenho mais jogado ultimamente. É claro que às vezes eu faço uma missão solo, pego um jogo que não tem multiplayer, para ficar jogando sozinho ali também. Mas o legal é essa troca, é você conhecer pessoas novas. É diferente de você conversar com alguém nas redes sociais, totalmente diferente. O que eu posso tirar de lição de ter conhecido tanta gente legal nesse período de isolamento foi que ajudou um pouco a diminuir aquela ansiedade, o lado emocional, o lado psicológico, porque no momento que eu estou ali jogando, seja qual for o jogo, se eu estou jogando sozinho ou com outras pessoas, que é mais divertido, ou GTA, Warzone, FIFA ou qualquer outro jogo multiplayer, você esquece, pelo menos eu esqueço, que eu estou passando, que nós estamos passando por esse momento complicadíssimo. Então, naquelas poucas horas ali jogando, é quase como se você apagasse da mente todo o estresse que está acontecendo agora por causa da pandemia. Eu fiz muitas amizades nesse período do isolamento e eu tenho certeza que são amizades que estão aqui, ó, vão ser pro resto da vida. Ansiedade, pandemia, coronavírus. A Organização Mundial da Saúde declarou agora há pouco um estado de pandemia. No Brasil, há um índice trágico, inacreditável, de 400 mil mortos pela Covid-19. Para lidar com esses problemas que foram intensificados com o isolamento social, muitos brasileiros encontraram no videogame. Com o isolamento social e os estudos que continuaram em casa, o famoso videogame. É um passatempo importante para este momento em que as pessoas estão ficando mais tempo em casa. Encontraram no videogame um grande aliado. Quase difícil, quase impossível chegar ao próximo nível. Imprescindível se proteger para não ter um fim horrível. Pique Resident Evil, nessa eu vou. Tipo agiu quando na calibre 12 finalizou. Nemesis, isso eu nunca quis. Todas essas disease marcou, me convocou, então esse rap eu fiz. Walking Dead, ruas vazias, tudo trancado. Quase cheguei a enlouquecer. Complicado, joga o jogo, joga de novo, joga de volta, joga o jogo. Olha quem morre no jogo, não vive de volta. Pega essa cal, não me leva mal. Se fosse street, era punch. Salva o time todo, tá no clutch. Não perca o controle, se jogue rapaz. Aqueles que perdem o controle não voltam jamais. Se chegar um X1, não encare, escape. Pra ficar na paz, você e os demais. Fica na safe, fica na safe. Da família até a fase passar. Fica na safe, pela perda cê não vai chorar. Fica na safe, é saber a hora de recuar. O nível é hard, mas cê sabe jogar. Fica na safe, cuide da família até a fase passar. Fica na safe, pela perda você não vai chorar. Fica na safe, é saber a hora de recuar. Fica na safe, o nível é hard, mas você sabe jogar. Fica na safe.